Prepare-se para o Armagedon. A palavra Armagedon é encontrada apenas uma única vez no livro do Apocalipse. E como este livro da Revelação apresenta cenas catastróficas, solenes e terríveis do desfecho da humanidade, muito misticismo tem girado em torno desta palavra. Podemos lembrar daquele filme que foi visto por milhões de pessoas, estrelado por Bruce Willis, Armagedon. Milhares de pessoas choraram ao ver o ator sacrificar a vida para salvar o planeta do meteoro gigante que estava em rota de colisão com a Terra. De fato, existem algumas ameaças reais de possíveis meteoros vindo em direção ao nosso planeta, como, por exemplo, o asteroide NTZ, de 2 quilômetros quadrados de diâmetro, que está em órbita solar. Alguns astrônomos e cientistas calcularam a data do possível impacto, 1º de fevereiro de 2019, às 11 horas e 47 minutos. Mas o Armagedon não é um asteroide, não é a Terceira Guerra Mundial, não é uma explosão de uma bomba nuclear. É algo muito mais sério que isto tudo e que você precisa saber. E é o que iremos tentar mostrar durante este CD. A palavra Armagedon significa montanha de Megido. Foi no vale de Megido que se travou uma batalha entre Neco, rei do Egito, um faraó, contra Carquemis, rei da Síria. E nesta batalha, Josias, que era rei de Israel, foi ferido por flechadas, sendo morto em Jerusalém. Mas em Apocalipse, simboliza um campo de batalha profético, onde os reis da terra se reunirão para uma batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, está escrito assim: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Qual a finalidade do ajuntamento destes reis? O que vem a ser o grande dia do Deus Todo-Poderoso? É necessário analisarmos todo o contexto desta cena para termos uma percepção clara do assunto. Vamos fazer uma leitura de Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo 12, que fala sobre o 6º flagelo. Derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Verso 15: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O cenário é desolador. A porta da graça já estará fechada, pois as pragas ou os flagelos já estão caindo sobre uma humanidade rebelde que se rebelou contra a palavra de Deus e deram ouvidos a espíritos enganadores e a falsos profetas. Pragas terríveis sobre os adoradores da besta e sua imagem, sobre o mar, sobre as fontes das águas, sobre o sol e sobre o trono da besta.
Leia atentamente todo o capítulo 16 de Apocalipse. No desenrolar do sexto flagelo, são momentos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Eis que venho como ladrão, verso 15. A humanidade não está esperando a Cristo, estará despreparada, será tomada de surpresa. Os reis que vêm do Oriente, do nascente do sol, é Cristo com poder e grande glória, juntamente com santos anjos em poder. Mateus 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O Armagedon é o campo de batalha, uma batalha entre Cristo e Satanás, uma batalha entre o bem e o mal, uma batalha entre o céu e a terra. Os reis da terra, aliados a espírito de demônios, juntamente com seus súditos, tarde demais vão perceber que estiveram pelejando contra Deus. Lutar contra o povo de Deus é pelejar contra o próprio Deus. Assim como pelejar contra a lei de Deus ou contra o dia de guarda que Deus estabeleceu como sagrado. Breve, muito breve, travar-se-á a última batalha entre o bem e o mal. A terra será o campo de batalha, cenário do confronto final e da final vitória. Aqui, por tanto tempo, Satanás liderou os homens contra Deus. A rebelião deverá ser para sempre eliminada. A batalha do Armagedon deve ser logo travada. Aquele em cujas vestes está escrito Rei de Reis e Senhor dos Senhores, logo deve conduzir os exércitos do céu. Apocalipse capítulo 6, versículo 14 a 17, descreve esta cena. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? No momento em que Cristo está voltando, entra em cena os resultados da sétima praga, que está escrito em Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo 17 até o versículo 21, que diz assim: então derramou o sétimo anjo as suas taças pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono de Deus, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porque o seu flagelo era sobremodo grande. Imagine a cena: trovões, relâmpagos, um terremoto mundial que faz desaparecer ilhas e montanhas, e uma chuva de pedras de gelo com quase 50 quilos cada uma.
O grande dia do Deus Todo-Poderoso é um dia de vingança, um dia de acerto de contas, é um dia de trevas para os perdidos, mas de luz para os salvos. O grande dia do Deus Todo-Poderoso é o dia da segunda vinda de Cristo, mas ao mesmo tempo é o dia da sétima praga, é o dia do fim do mundo. Alguém pode dizer que essa história do fim do mundo é conversa de pastores para assustar o povo, que o fim do mundo é para quem morre. Só que neste dia haverá um morticínio coletivo terrível. No livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 31 a 33, nós lemos o seguinte: chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo contra toda a carne, os perversos entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu, com poder e muita glória. Versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Ao mesmo tempo em que temos uma mensagem triste e terrível, por outro lado, vemos que há luz no fim do túnel, esperança de livramento e salvação neste dia. Todos os povos se lamentarão, pois é o fim de tudo, e é o dia de morrer, é o dia da perdição. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, nós vemos assim: então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Os ímpios não resistem à glória e o poder e nem à respiração de Cristo. São fulminados. O sopro de vida, o sopro do Espírito, o sopro de Cristo que ressuscita os mortos que dormiram no Senhor, traz aniquilação para os perdidos. Não serão sepultados nem pranteados, pois não sobrará ninguém para continuar a vida pós-apocalíptica. Não sobrará nenhum ser vivente para suportar o tempo de angústia. Ninguém terá segunda chance após a segunda vinda de Cristo. No livro de Jeremias, ainda capítulo 4, a partir do versículo 23 até o versículo 26, diz assim: olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros, que são montes menores, estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Da mesma forma que não existe arrebatamento secreto, não haverá vida
entre os que ficarem para trás. Aquela série de filmes deixados para trás, 1, 2 e 3, é uma farsa, é uma falácia, não está em harmonia com a verdadeira interpretação bíblica. Vejamos, por exemplo, Sofonias, capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 18, que diz assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Você que está lendo, ouvindo e vendo essas mensagens pela primeira vez, pode se perguntar: onde está o amor de Deus? Eu gostaria de ler algumas passagens bíblicas também para você. Uma delas é Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Viemos para este mundo já contaminado pelo pecado e com a sentença de morte pré-determinada, mas através de Jesus Cristo eu não preciso morrer eternamente, posso obter vida. E é o que vemos isso em São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus provou o seu amor para conosco quando ele enviou o seu Filho único e querido para morrer por nós. E através do recebimento de seu Filho, o Messias, Jesus Cristo de Nazaré, podemos obter a vida eterna e nos livrar da destruição do Armagedon. Em São João capítulo 3, versos 17 e 18, ainda está escrito assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então começamos a perceber que para sermos salvos na batalha do Armagedon, precisamos crer em Jesus Cristo. Crer aqui não é só afirmar em sua existência eterna e absoluta, mas receber em seu coração e seguir as suas orientações e determinações expressas em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Precisamos conhecer a vontade de Deus, precisamos obedecer às leis de Deus, precisamos nos preparar adequadamente para irmos para os céus e viver no reino de Deus. Deus deseja a nossa preparação para este dia.
No livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, vemos um convite e, ao mesmo tempo, um apelo de Deus para nós. Diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Estar preparado para encontrar com Deus no dia da batalha do Armagedon é a vontade de Deus para nós. A palavra de Deus nos diz que em Cristo somos mais que vencedores. Cristo será o vencedor desta batalha do Armagedon. E estar ao lado de Cristo é estar do lado da vitória. Nós percebemos isso em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, que diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Amém? Deus deseja também a nossa santificação, a purificação do nosso corpo, para que possamos receber o seu selo e estarmos aptos a sermos usados por ele. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Josué, capítulo 3, versículo 5, nós vemos já essa ideia ali no Velho Testamento. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificar é o ato de separar do mundo e dedicar a Deus. Tem a ver com purificação, consagração e santificação. Santificação é o ato, é o estado e processo de se tornar santo. E santidade é a qualidade do membro do povo de Deus, que o leva a se separar dos pagãos e não seguir os maus costumes do mundo, a pertencer somente a Deus e a ser completamente fiel a Ele. Se um líder religioso ensina que a pessoa não precisa se preocupar com a santificação, que isso é uma bobagem, este líder é um porta-voz de Satanás, pois ele sabe que se o crente falhar na santificação, ele falhará no preparo para o Armagedon, e aí será mais um aliado para a perdição. E neste processo de purificação, eu preciso purificar o meu corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não podemos permitir que entre nele o álcool, as drogas entorpecentes. Precisamos nos abster de carnes imundas, inclusive a carne de porco. A Bíblia diz claramente em Isaías 66, 17, que quem come carne de porco, rato e outras carnes abomináveis serão consumidos, diz o Senhor. Precisamos fugir da imoralidade, da pornografia, das perversões sexuais, do homossexualismo. Precisamos nos apartar da idolatria. Este processo de santificação deve acontecer com a pessoa em vida. Ou seja, é durante a vida que temos a oportunidade de nos santificar, de nos preparar para a vinda do Messias. É durante a vida que temos que nos preparar para enfrentar o Armagedon num futuro muito próximo. Não é após a morte de alguém
que alguém vai determinar se essa pessoa é santa ou não. A santificação é algo real que tem que acontecer com todo fiel, com todo aquele que crê durante a sua vida. E outra coisa, também não podemos transferir a nossa responsabilidade de nos tornar santos, de obter o perdão dos pecados e o preparo adequado sobre alguém na hora da morte. Ou seja, eu não posso viver a vida sem restrições, sem compromisso, sem me interessar pelas coisas de Deus, sem me dedicar somente a Deus, sem me preocupar em conhecer a vontade de Deus e sua palavra, viver a vida toda sem preparo, rezando para alguém rogar por mim na hora da morte. Isso é irresponsabilidade espiritual. Deixar esse preparo para a hora da morte é arriscado, pois não sabemos o dia em que vamos morrer. E quando eu deposito a confiança em alguém que a Bíblia não diz que está lá na hora da morte por mim, pode ser fatal. A Escritura diz que haverá choro e ranger de dentes, pois muitos vão perceber, tarde demais, que o seu caso não tem mais jeito, estarão perdidos para sempre. Neste processo de santificação, precisamos também santificar o 7º dia da semana, o Santo Sábado, e não outro dia qualquer. Isso é um assunto muito sério. Nós já tratamos disso num outro CD. Mas você pegue a sua Bíblia e anote essas passagens bíblicas e leia com oração e jejum. Êxodo, capítulo 20, do versículo 7 ao 11. Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Isaías 66, versículo 23. Isaías, capítulo 58, versículo 13 e 14. E Mateus, capítulo 12, versículo 8. O livro de Abacuque, capítulo 2, verso 3, diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O dia da vinda do Senhor está chegando. O dia da batalha do Armagedon está perto e precisamos nos preparar. Hoje é o dia da salvação. Se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No dia da batalha do Armagedon, haverá 2 grupos de pessoas. Haverá 2 exércitos: o exército de Cristo e o exército de Satanás. Em que exército você estará? Faça a escolha certa para a sua vida. Escolha estar ao lado de Cristo, ao lado da verdade, ao lado do que é correto, ao lado de Deus, ao lado da palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar nessa escolha e nessa decisão, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e Pai nosso que habita nos céus, muito obrigado, Senhor, por nos dar oportunidade de nos preparar para a batalha do Armagedon. Nos ajude, Senhor, nesse preparo. Que Teu Santo Espírito, Senhor, possa tocar em cada coração que ouvir essa mensagem. Que cada mente possa receber a Tua santa influência. Envia os Teus santos anjos para estar ao lado de cada um, de cada família, de cada casa que tocar esse CD.
Neutralize, Senhor, o poder das forças do mal. Liberte os teus filhos antes que seja tarde demais. Envie, Senhor, poder dos altos céus a todos nós, para que possamos compreender a cada dia a tua vontade e poder também para poder colocar em prática, Senhor, no nosso viver a tua palavra. Senhor, que quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, possamos todos estar preparados para um dia morar no teu reino eterno. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Corre em busca de sucesso e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. Esta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É esse o sucesso verdadeiro. Está tudo mais em Deus.
estou.